Se estatisticamente ficasse então comprovado que os sujeitos acertam mais do que 25% em 25% dos casos, então a gente poderia ter alguma evidência paranormal, de uma atividade paranormal. Oi pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é Fábio Lázaro e eu estou aqui para mais um vídeo a respeito do paranormal ou da filosofia do paranormal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso último vídeo. Eu quero aqui agradecer aos comentários de todos aqueles que passaram por aqui, deram like, se inscreveram. Eu espero que daqui para frente a gente consiga produzir com alguma periodicidade vídeos a respeito do paranormal. Lembrando que, para quem não assistiu, no nosso primeiro vídeo aqui do canal, a gente fez uma discussão a respeito de um capítulo do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, aquele livro Que Bobagem, que está fazendo bastante barulho aí nas redes sociais ultimamente, onde eles atacam, dentre outras áreas, a parapsicologia e acusando ela de ser uma pseudociência. Então eu fiz um vídeo aqui defendendo a cientificidade através de uma estratégia em que eu tento enfraquecer a tese e as evidências que eles levantam contra a área. E muitas outras coisas poderiam ter sido faladas a respeito do capítulo que eles produziram, e eu espero ao longo do tempo fazer outros comentários, direto ou indiretamente, a respeito dessa obra, né? Porque ali tem muita coisa que os autores eles trazem, inclusive de uma literatura de popularização científica que é muito famosa em língua inglesa e que tem muito conteúdo aí para ser abordado, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando do canal, por favor, se inscrevam aí, e se gostaram do vídeo, deem o like, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Pois bem, lembrando aqui que, continuando a respeito do nosso último vídeo em que eu disse que eu não falei nada a respeito da evidência sobre o paranormal, sobre fenômenos paranormais, então eu queria aqui, até a pedido de um espectador que fez um comentário no nosso vídeo solicitando que trouxesse, que eu comentasse sobre a evidência a respeito do paranormal, se existe alguma evidência. Eu quero então nesse vídeo fazer um comentário a respeito da evidência científica. E eu vou fazer um comentário aqui breve, eu vou me apoiar num artigo científico que foi publicado no periódico de psicologia científico que chama American Psychologist. Esse é um periódico muito famoso, ele é, se não o mais, um dos mais importantes periódicos científicos da psicologia no mundo. Então a parapsicologia, por ser uma área que tem muitas afinidades com a psicologia, ela é considerada uma área interdisciplinar. Alguns autores até defendem que ela não fosse considerada uma área separada, mas que fossem conduzidos estudos paranormais dentro da psicologia, ou dentro da física, ou dentro da medicina. Então ela tem uma natureza muito interdisciplinar e por isso ela é publicada nesses periódicos especializados de outras áreas. Pois bem, então nesse artigo, que ele é de 2018, portanto ele é um artigo super recente, um professor de psicologia da Universidade de Lund, que fica lá na Suécia, que é o professor Etzel Cardenha, ele publica esse artigo que é uma revisão da evidência. Ele se pretende fazer uma revisão da evidência empírica do fenômeno paranormal. E do fenômeno paranormal que é investigado num contexto laboratorial e científico. Então, o autor, ele pretende investigar e fazer um levantamento da evidência para 9 áreas de investigação do fenômeno paranormal laboratorialmente. Eu não vou falar dessas 9 áreas. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui referenciado esse artigo para quem quiser consultar. Ele é um artigo muito bom. E eu vou comentar apenas como um exemplo e fazer uma descrição um pouco mais minuciosa de uma categoria de fenômeno e de desenho experimental de investigação do paranormal que é trazida nesse artigo. Pois bem, esse artigo, como eu falei para vocês, ele é um artigo de revisão da evidência. O que ele faz? O autor ele faz uma compilação de meta-análises a respeito do fenômeno paranormal. O que são meta-análises? Meta-análises, elas são uma espécie de ferramenta estatística que ela tenta compilar diferentes artigos e diferentes estudos científicos que foram publicados individualmente em uma só análise. Então ele pega o resultado que diferentes investigações científicas que foram conduzidas independentemente trouxeram para algum tipo de fenômeno. No nosso caso é o fenômeno paranormal, mas poderia ser um fenômeno, por exemplo, uma evidência a respeito da eficácia de algum medicamento ou da vacina, por exemplo. Então a meta-análise ela compila esses diferentes estudos e tenta fazer uma análise coletiva desse efeito, por exemplo, tratamento ou dessa vacina, através da compilação desses estudos individuais. E aí, a meta-análise, na medicina baseada em evidência, por exemplo, ela é considerada um dos padrões mais altos dentro da hierarquia que
avalia a evidência científica. Então, ela é considerada uma evidência científica muito alta. E lembrando mais uma vez que o Edsel Cardenha não está fazendo uma meta-análise em si mesma. Ele está fazendo uma compilação de todas as meta-análises mais recentes a respeito dessas 9 categorias de fenômenos paranormais. A gente falou no nosso vídeo anterior que os fenômenos paranormais, eles na verdade podem ser mais ou menos divididos, e aqui esse mais ou menos eu vou deixar assim misteriosamente dito apenas, porque essa categorização pode ser questionada. A gente disse que os fenômenos paranormais, eles podem ser divididos em 3 categorias básicas, que era a telepatia, a clarividência e a psicocinese. Lembrando que a psicocinese tem mais um sentido de influência da mente em algum estado físico, então uma espécie de uma capacidade que os seres humanos ou as mentes humanas ou de outros seres vivos, inclusive, poderiam ter de influenciar estados físicos distantes, sem nenhuma intermediação comum ou conhecida de ligação causal entre esses dois estados. A telepatia tem mais um viés de uma influência direta de uma mente em outra, né? Então como se fosse uma espécie de comunicação entre mentes direta, e a clarividência tem o viés de uma ligação causal entre algum estado físico e o nosso estado mental, né? Como se a gente pudesse, por exemplo, ter conhecimento de alguma coisa que está acontecendo distante e de algum modo a gente soubesse o que está acontecendo nessa localidade distante sem que a gente pudesse saber por algum outro meio comum ou conhecido. Então, eu confesso que colocando assim dessa forma fica muito abstrato e parece ainda não fica muito claro essa categorização, mas eu espero num vídeo trazer explicações mais claras desses fenômenos e deixar isso melhor trabalhado. Mas esse vai ser o nosso ponto de partida por enquanto. Então, o artigo do Edsel Cardenha, que é esse artigo de revisão, ele, dentre os fenômenos que ele traz as evidências, que ele faz uma revisão da evidência disponível, tá um paradigma que foi conhecido como paradigma Ganzfeld. Que o Ganzfeld é um termo no alemão, mas que experimentalmente ele quer dizer o seguinte: você vai fazer um teste de uma habilidade paranormal, e aí você convida esses sujeitos que serão testados para a habilidade paranormal e você coloca eles dentro de uma sala, numa poltrona confortável, com um headphone onde vai ser passado primeiro umas instruções de relaxamento físico para que ele fique à vontade, e depois você vai colocar uma espécie de chiado, que é aquele chiado que a gente ouve, aquele ruído que a gente ouve na mudança entre estações de rádio, e você coloca também metade, como se fosse bolinhas de ping-pong cerradas ao meio, cobrindo os olhos da pessoa, e você liga uma luz relaxante, geralmente uma luz vermelha, e tudo isso tendo em vista deixar o sujeito um pouco mais relaxado, um pouco mais à vontade. Isso porque os pesquisadores da área, com o tempo, eles começaram a desconfiar que talvez o fenômeno paranormal não seja um fenômeno mais cotidianamente corriqueiro, porque talvez ele fosse um fenômeno que ele tem um sinal que a gente não percebe, porque ele é um sinal bem fraquinho, né? Fazendo aqui uma analogia com esses aparelhos de transmissão de sinais mesmo, né? Então, imagine que ele tivesse um sinal bem fraquinho. Para você conseguir perceber esse sinal, para esse sinal se tornar consciente, talvez se fosse o caso, a gente reduzir os outros sinais que a gente recebe cotidianamente. Quais são esses outros sinais? São os diferentes estímulos que a gente recebe através dos nossos sentidos, da visão, do tato, do olfato. Então, colocar o sujeito numa circunstância em que ele fique mais isolado, em que os sentidos dele fiquem mais isolados e que os estímulos que ele receba sejam ou bastante reduzidos ou que eles sejam bem homogêneos, igual esses chiados, esses ruídos que são colocados, que representam os ruídos da transição de estações da rádio, tem em vista isso, fazer com que, se existisse realmente esse sinal paranormal que a gente captaria de algum modo, que ele se torne mais perceptível, né? Então essa é uma das explicações, assim, e que, de acordo com a evidência empírica atualmente disponível, parece ter algum sentido. Por quê? Porque o paradigma de pesquisa Ganzfeld, ele tem, dentre essas 9 categorias que o Edsel Cardenha faz a revisão da evidência, ele tem uma das evidências mais fortes, mais robustas. Então parece que alguma coisa a respeito dessa circunstância experimental aí pode estar, de fato, conduzindo os sujeitos a desempenhar melhor essas tarefas, esses testes experimentais que visam testar a habilidade paranormal. Mas beleza, a pessoa foi colocada nesse contexto, então, em que ela está lá naquele ambiente relaxado, né, ouvindo um ruidinho branco, num ambiente com a luzinha vermelha, quietinho. Qual que é a tarefa que ela tem que desempenhar? Os pesquisadores pedem para que essas pessoas, a certa altura, que elas façam uma descrição de ou uma imagem ou um clipe, né, um recorte de algum filme, por exemplo, e essa imagem é uma imagem estática, pode ser, por exemplo, uma imagem de uma obra de arte, e que são escolhidos aleatoriamente. Tem um banco de dados com esse conteúdo de recortes de clipes ou de imagens estáticas, que podem ser de obras de arte, e esses
Esses recortes são selecionados aleatoriamente, eles são colocados para serem exibidos em computadores, na tela de computador, em outras salas. E o sujeito que está sentado naquela sala isolado, naturalmente, não vai ter acesso, porque senão não seria um teste paranormal. E aí, enquanto aquele clipe ou aquela imagem está sendo exibida no computador na outra sala, o sujeito tem, então, ele é solicitado para descrever se ele consegue descrever o que está passando ali naquele computador que está na outra sala. E aí ele tem que fazer as descrições com base naquilo que ele sente que pode ser. E naturalmente, como é de se esperar, as pessoas podem acertar o acaso. Simplesmente uma descrição, mesmo específica ou inclusive mais genérica, ela pode simplesmente por acaso bater com o que está sendo exibido. Por exemplo, agora na TV, que eu não estou vendo a programação da TV aberta que está passando, se eu tentar descrever alguma coisa, eu posso acertar por acaso. Os pesquisadores, eles calcularam que, estatisticamente, em 25% dos casos, essas descrições elas podem acontecer corretamente em função do acaso. Então, a gente esperaria ao acaso que em 25% das descrições, elas estivessem correspondentes a essas imagens só por acaso. Ou seja, não seria evidência para nenhuma habilidade paranormal. Se, estatisticamente, ficasse, então, comprovado que os sujeitos acertam mais do que 25% em 25% dos casos, então a gente poderia ter alguma evidência paranormal, de uma atividade paranormal, de uma habilidade paranormal. E o que acontece? Essa evidência empírica que o Edsel Cardenha traz, ela mostra que no acúmulo de décadas de estudos em laboratórios diferentes, conduzidos em países diferentes, portanto por pesquisadores diferentes e com sujeitos diferentes, que a taxa de acerto, ela gira em média, ao longo desses estudos, em 30%. Então, em 30% dos casos, essas descrições parecem corresponder a essas imagens ou a esses clipes que estão passando ali no computador, na outra sala. Aí você vai falar, poxa, mas 30%? Será que não poderia ser simplesmente uma falha no desenho experimental? Ou simplesmente uma flutuação estatística que explicaria esses meros 5% a mais de acerto, né? Porque o nosso primeiro impulso seria, poxa, eu acreditaria se você me dissesse um sujeito que está acertando 100% das vezes, que ele consegue descrever tudo o que está pensando, né? Seria um super paranormal. Não é isso que acontece. Mais uma vez, isso não quer dizer que não existam pessoas com habilidades paranormais extraordinárias. A questão é, nesse contexto em que foram conduzidos os estudos experimentais com a população mais geral, e alguns sujeitos, inclusive, são pré-selecionados, mas esses sujeitos apresentaram uma taxa de acerto de 30%. E apesar de não parecer, esses 5% a mais, ele é uma magnitude de efeito bastante robusta. Então, para vocês terem uma ideia, a comparação que a gente pode fazer aqui é com alguns medicamentos que foram aprovados para uso em massa, para a prevenção de doenças do coração, por exemplo, a aspirina e o propanolol. Eles tiveram um efeito de prevenção superior ao acaso, ou superior no caso desses medicamentos, né, que eles são testados com grupo controle. Então, o tratamento com esses medicamentos que tem em vista a prevenção de doenças cardíacas, ele tinha um efeito que era menor do que esse comparativamente efeito de 5% dos fenômenos paranormais. Então, o fenômeno paranormal, ele na verdade é considerado mais robusto do que o efeito preventivo dessas duas medicações que eu comentei com vocês. E que são medicações que foram prescritas e continuam sendo prescritas até hoje para essas finalidades. Então essa é uma comparação que a gente poderia fazer que dá uma noção, mais ou menos, da evidência em favor desse fenômeno, no caso que a gente está falando aqui, o paradigma Gansport, né? Então, uma outra comparação que a gente pode fazer, um pouco mais lúdica, talvez fique um pouquinho mais clara, é com o esporte. Os jogadores de beisebol profissionais, aqueles que jogam na posição de batedores, né, que rebatem a bola, eles, na liga profissional, e aqui eu peguei o dado de 2018 da liga profissional de beisebol norte-americana, eles têm uma taxa de acerto das bolas de 25%. Então eles rebatem 25%, né, o índice que eles computam. Então essa é a taxa média dos rebatedores profissionais no ano de 2018. Um jogador, para ele ser considerado excelente, para ele ser considerado um jogador acima da média e que tem a capacidade de entrar para a história como rebatedor, qual que costuma ser a taxa de acerto dele? A taxa de acerto dele é de 30%. Então, isso já basta para colocá-lo numa categoria de desempenho excelente nessa função dentro do esporte do beisebol. Então vocês veem que esse 5% ele pode ser bastante robusto. E uma outra comparação que a gente pode fazer é com outros estudos científicos, e talvez essa seja a comparação mais justa. Dentro da psicologia, e que é uma área que em tese tem uma grande afinidade com a parapsicologia, a parapsicologia é uma área bastante interdisciplinar e a psicologia seria uma
uma prima irmã da parapsicologia. A psicologia, existe um estudo, por exemplo, que foi publicado em 2003, que eu vou deixar referenciado aqui, onde os pesquisadores eles tentaram fazer uma avaliação como essa que o Edsel Cardenha está fazendo sobre o fenômeno paranormal, mas eles fizeram a respeito de um século de investigação psicológica dos mais diferentes efeitos psicológicos que foram investigados. Então, de um século de estudo, investigando mais de 8 milhões de pessoas, e eram em torno de 25 mil estudos publicados separadamente, que eles tentaram compilar e fazer uma análise dessa evidência. E uma das conclusões que esses pesquisadores chegaram é que a magnitude dos efeitos psicológicos, dos fenômenos psicológicos que eram investigados e que foram encontrados nessa literatura, nessa bibliografia, eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho do que os efeitos que essa revisão da evidência que o Edsel Cardenha traz mostrou a respeito do fenômeno paranormal. Então esse artigo ele mostra uma magnitude de efeito que é a mesma magnitude que é encontrada nesses estudos sobre o paranormal. Então, e que é uma coisa até que a gente poderia esperar, né? Afinal, a habilidade paranormal ela pode ser mais uma habilidade humana, ela pode ser considerada uma espécie de habilidade psicológica, mesmo que ela seja uma habilidade um pouco mais extraordinária, se ela existir. Então, nós esperaríamos que, se ela existisse de fato, ela deve ter mais ou menos uma prevalência e uma magnitude de apresentação parecida com outras habilidades psicológicas, com outros efeitos psicológicos. E essa é uma comparação justa que a gente pode fazer, portanto. Então, eu acho que isso aqui então já dá mais ou menos uma noção do artigo do Edsel Cardenha de revisão. Lembrando que eu falei apenas do paradigma Ganzfeld, mas o artigo dele faz um comentário a respeito de 9 categorias de fenômenos, e a conclusão dele é que essas 9 categorias parecem ter evidência científica a respeito delas, ou seja, que elas existem. Então, essa seria a conclusão do artigo. Esse artigo ele recebeu, e eu espero poder comentar depois em um vídeo futuro, ele recebeu uma crítica, ele teve um artigo de resposta que foi publicado, inclusive um dos autores desse artigo de resposta que foi publicado logo em seguida, ele é um cético de longa data a respeito da parapsicologia. Eu espero conseguir fazer um vídeo no futuro a respeito dessa resposta que os autores dão, mas aqui nesse vídeo eu queria simplesmente mostrar para vocês que há sim uma evidência publicada em literatura científica que foi sujeita a uma análise meta-analítica, que é considerada uma das evidências científicas mais altas dentro de muitas das áreas que empregam esse tipo de ferramenta metodológica de pesquisa, e que, portanto, falar que não existe o fenômeno paranormal atestado cientificamente e se for levado a sério esse tipo de alegação de que não existe, ela deve ser confrontada com resultados científicos como esse. Então, quem desejar fazer uma desqualificação da existência do fenômeno paranormal, e que seja séria, ela tem que levar a sério esse tipo de investigação científica e esse tipo de evidência que há disponível na literatura. Então é preciso confrontar esses achados se deseja fazer um confronto da existência do fenômeno paranormal. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like e comentem aí abaixo também. Eu gosto muito de ouvir o retorno de vocês, o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário. E eu espero vê-los num próximo vídeo. Até mais!